Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos à sexta aula do nosso curso de Direito Constitucional. Quem diria, meus amigos? Este é o nosso sexto encontro e hoje nós vamos dedicar aqui o estudo ao poder constituinte derivado, sobremodo ao poder constituinte derivado decorrente. Vejam, pessoal, eu precisarei de mais uma aula para nós estudarmos especialmente as limitações ao poder constituinte derivado reformador. Então, teremos mais um encontro para poder tratar deste importante assunto. Mas hoje, fiquemos aqui concentrados no poder constituinte derivado decorrente. Antes de iniciar propriamente a nossa exposição, eu quero uma vez mais agradecer a cada um de vocês que aderiu ao nosso curso de Direito Constitucional. Gente, muito obrigado pela adesão, muito obrigado especialmente pelos feedbacks, né? Cada dia mais eu fico muito feliz de ver os feedbacks, de ver o retorno do pessoal que está assistindo, né, todas as aulas do nosso curso de Direito Constitucional. Muito obrigado mesmo de coração, eu fico muito feliz de verdade, né? E quero aqui aproveitar este ensejo para conclamar a todos vocês a continuarem a assistir às aulas. Vai me dando os retornos, né? Vai me dando aí o feedback no Instagram, no próprio YouTube mesmo, não tem problema. E, especialmente, se você achar que algum amigo possa se interessar pelo nosso curso, divulgue. Compartilhe, né? Me auxilie nesse sentido, tá bom? E não se esqueça, né? Como sempre eu peço, de se inscrever no nosso canal do YouTube e de nos seguir, de nos acompanhar no Instagram e também no canal do Telegram. Dito isto, vamos lá? Vamos efetivamente ao que interessa. As nossas aulas, meus caros, continuam com a mesma pegada, né? Com a mesma vibe, ou seja, são aulas diretas, aulas objetivas, focadas naquilo que realmente importa e naquilo que você necessariamente precisa conhecer. Tá bem? Então vamos lá de poder constituinte derivado nesta aula de hoje. Eu vou aqui jogar na tela para você as minhas anotações para facilitar o seu entendimento e para também potencializar aí a sua compreensão a respeito do nosso assunto de hoje. Vamos lá então. Poder constituinte, como eu falei, esta é a nossa sexta aula. Gente, vamos lá. Poder constituinte derivado. Galera, no encontro anterior, nós trabalhamos, né, nós exploramos de maneira até aprofundada o poder constituinte originário. Aquele poder, né, que tem um condão de inaugurar uma nova ordem jurídica, de inaugurar uma nova ordem constitucional. Pois bem, hoje nós estudaremos o poder constituinte derivado, cujo próprio nome nos induz a pensar que é um poder derivado do poder constituinte originário, né? E isso, obviamente, vai trazer algumas implicações na compreensão deste instituto. Vamos lá, então? A primeira pergunta que surge, né, é a seguinte. Ô, Gabriel, qual é a razão de ser, né? Por que é que nós temos um poder constituinte do tipo derivado? Pessoal, dois motivos essenciais justificam a razão de ser, né, do poder constituinte derivado, que são os seguintes. Primeiro, necessidade de promover modificações no texto constitucional. Mesmo porque, gente, o nosso texto constitucional não é imutável, ele não é imodificável. Pelo contrário, né? É possível promover alterações no texto da nossa Constituição. E vejamos, é bom que isto aconteça até para que se possa atualizar o texto constitucional. Entendem? Então, isso não é nenhum demérito à Constituição. Agora, é claro que é de todo relevante verificar-se qual é o melhor momento e quais são, de fato, as alterações pontuais necessárias ao texto da Constituição. Também, né, não é para se ficar aí promovendo alterações de toda sorte, né, retalhando o texto constitucional. De outro lado, também justifica-se aqui a existência do poder constituinte do tipo derivado em razão da autonomia que os Estados-membros possuem. É isso mesmo. Os Estados-membros, enquanto entes federativos que são, né, ao lado da União, ao lado do Distrito Federal e dos municípios, os estados são dotados de autonomia. E nesta medida, eles têm, invariavelmente, uma capacidade, né, uma capacidade que é decorrente desta autonomia que os Estados-membros possuem, chamada capacidade de auto-organização. Isto é, eles poderão se auto-organizar, eles poderão se autoestruturar. E notem, isto acontece a partir de uma Constituição estadual. Então, percebam, né? O poder constituinte derivado
ele também se manifesta neste viés, no sentido de estabelecer um poder dever aos Estados-membros de elaborarem as suas próprias constituições, né, portanto, constituições estaduais, que vai aí estabelecer a própria estrutura, a própria organização do Estado-membro. Isto somente é possível por conta de que o constituinte originário, né, acabou concedendo, né, poderes aos Estados-membros de modo a que eles pudessem agir dessa forma, cada qual criando a sua própria Constituição. Trata-se aqui também de uma manifestação do poder constituinte do tipo derivado. Nesse ponto, é o poder constituinte derivado decorrente. Daqui a pouquinho, nós chegaremos, né, nesta parte da nossa abordagem. Agora, gente, se havia alguma dúvida, né, como eu falei na aula passada, sobre a natureza do poder constituinte originário, e nós dissemos que, preponderantemente, entende-se que o originário é um poder de fato, tá? Mesmo porque o seu titular é o próprio povo, não é mesmo? Aqui, o poder constituinte, tá? Derivado, ele é um poder de direito, tá? É um poder jurídico e não é, de fato, como o poder originário, que é naturalmente um poder de fato. Ele é jurídico, mesmo porque, daqui a pouco eu até vou pontuar isso com vocês, o poder constituinte derivado, ele está juridicamente subordinado ao poder constituinte originário. Ou seja, o originário trouxe balizas, trouxe limitações, contornos, a fim de que o poder constituinte derivado pudesse levar a efeito a sua atuação. Tá legal? Maravilha. E aqui, gente, é importante que nós saibamos que o poder constituinte derivado, ele se manifesta por meio do exercício das competências constitucionais. Como eu falei, né, o constituinte originário veio estruturar os poderes, o próprio Estado Federal, também veio estipular como é que o poder constituinte derivado poderia, então, atuar. De modo que, quando atua, né, o poder constituinte derivado, ele deve o fazer exercendo as competências constitucionais estipuladas, pré-estabelecidas pelo próprio poder constituinte originário. Digamos, então, que existem formas específicas de manifestação do poder constituinte derivado, diferentemente do que acontece com o poder constituinte do tipo originário, que não se subordina a nenhuma forma especial de agir. Tá legal? Muito bem, pessoal. Vamos agora ver junto comigo aqui, vamos ver as características do poder constituinte derivado. Bom, a primeira informação, né, que me parece muito óbvia, mas precisa ser aqui dita, é a de que o poder, né, constituinte derivado, ele é realmente derivado, né? Desculpa a tautologia, mas isso quer dizer, na verdade, que ele decorre diretamente do poder constituinte originário, né? O poder constituinte derivado é instituído pelo poder originário. Logo, então, ele deriva, ele se desdobra diretamente do poder constituinte do tipo originário. Tá bem? Joia. Além disso, como eu acabei de mencionar para vocês, ele é um poder limitado, tá? E aqui temos um ponto muito relevante de diferenciação em relação ao poder constituinte originário. O derivado, né, diferentemente, ele é limitado. Em outras palavras, né, e sendo um pouco mais direto e simples com você, o poder constituinte derivado não pode agir da maneira como bem entender e não pode promover as alterações, né, no texto constitucional, bem como não pode inovar o ordenamento na esfera jurídica estadual da forma como bem ele quiser. Ele está, então, digamos, subordinado, ele é subserviente às limitações jurídicas que estão expressamente, né, explicitadas no texto constitucional, ou mesmo também está condicionado e limitado pelas limitações jurídicas do tipo implícitas, tá? Então, longe de ser ilimitado, pelo contrário, o poder derivado é, por natureza, né, é essencialmente limitado. Está condicionado
por um regramento, né, constitucional muito próprio, muito específico, e daqui a pouco eu vou, então, tocar neste ponto com você para lhe explicar com mais detalhes estas limitações constitucionais ao poder derivado. Ótimo. E da mesma forma, ele é condicionado. O poder derivado é condicionado justamente pelo fato de que ele precisa observar algumas formalidades pré-estabelecidas no que tange à sua manifestação. A ideia é a seguinte: o poder derivado não manifesta de qualquer forma. Existem formas, existem formalidades pré-consignadas, pré-estabelecidas no texto constitucional da Constituição da República, da Constituição Federal, para que possa, então, o poder constituinte derivado atuar e se manifestar. Tudo bem? Então ele é derivado, juridicamente limitado e também condicionado. Pessoal, são características, né, opostas às características do poder constituinte originário. Tá lembrado? Pois é. Se você não está lembrado, sugiro que reassista, né, uma vez mais, a nossa aula de número 5, quando então eu explorei as características do poder constituinte originário. Indo em frente, né, junto com vocês, é importantíssimo que vocês tenham em mente as espécies, as modalidades existentes de poder constituinte derivado. Olha, pessoal, eu disse no comecinho da nossa abordagem, né, de hoje, que uma das razões que justifica a existência do poder constituinte derivado é justamente a necessidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de o texto constitucional ser alterado, de ele ser modificado. E por essa razão, então, é que surge, olha só como tudo faz sentido, né? É por essa razão, então, que surge o poder constituinte, deixa eu só grifar para vocês aqui, o poder constituinte derivado reformador, que, por razões, né, muito evidentes, é aquele poder derivado voltado à promoção de alterações, de modificações no texto constitucional. Especialmente com vistas, como eu já comentei, com vistas a promover aí algumas modificações pontuais, com o intuito de atualizar o texto da Constituição. Beleza? Joia. As necessidades sociais vão surgindo, a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa com o passar do tempo, né, por diversos fatores distintos, fatores econômicos, sociais, geográficos, etc. E, portanto, pode ser que, por vezes, seja preciso alterar o texto constitucional. Para tanto, surge o poder derivado reformador. Agora, a outra razão de ser do poder derivado, como eu já comentei, é justamente estabelecer aí uma possibilidade para que os Estados-membros possam se auto-organizar. E isso acontece, como nós já explicamos, porque os Estados-membros são dotados de autonomia. Sendo eles entes federativos, eles possuem, por natureza, autonomia, tá? Autonomia federativa, de modo que nenhum ente, né, pode aí usurpar as competências constitucionais reservadas aos Estados-membros, né? Os Estados, eles têm um campo, né, próprio de competências constitucionais, que está aí à sua disposição para serem exercidas. E nesta toada, nesta ordem de ideias, é preciso assegurar aos Estados-membros um mecanismo de auto-organização, que é uma das maneiras de se expressar esta autonomia que eles possuem. E o modo de os Estados se auto-organizarem é justamente com a elaboração das suas próprias constituições estaduais. Para que elas sejam elaboradas, é preciso então que haja uma concessão, é preciso que haja uma autorização por parte do poder constituinte originário. E, portanto, é nesse caminhar, é por esta razão que os Estados-membros têm o poder constituinte derivado do tipo decorrente, né? É um poder, como já comentado, é um poder automaticamente relacionado com o poder originário, por meio do qual os Estados-membros poderão elaborar as suas próprias constituições, né? Gente, é claro, né? Constituições estas, né? Constituições estaduais estas, que têm que estar em estrita consonância com o texto da Constituição Federal, com o texto da Constituição da República, tá? Esta, digamos, subserviência, esta subordinação, ela é natural,
justamente pelo fato de a Constituição do Estado-membro ser criada pelo poder derivado decorrente, que guarda íntima relação, inclusive subserviência, inclusive subordinação com o texto da Constituição da República. De modo, então, que é preciso haver uma harmonização muito íntima, né? Muito precisa, muito próxima do poder derivado com o texto da Constituição da República. Pois bem, nesse tocante, é muito importante que vocês tenham conhecimento de dois dispositivos constitucionais, que são justamente os seguintes: o artigo 25 do texto constitucional e também o artigo 11 do ADCT. São dispositivos constitucionais, meus prezados, que acabam, então, materializando, né, de uma forma ou de outra, o poder constituinte do tipo derivado. Quer ver só? Veja bem o que dispõe a regra esculpida no artigo 25 da Constituição. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Então, você vê claramente aqui, né, manifestado o poder constituinte derivado decorrente. Porque o próprio constituinte originário falou assim: Estado-membro, cada um de vocês precisa se organizar por meio de uma Constituição própria. Ponto final. E aqui está, obviamente, expressada no artigo 25 do texto constitucional justamente a capacidade de auto-organização. Veja você, né, que isso está expressamente consignado aqui na minha tela para você, no artigo 25 do texto constitucional. Tá legal? Então, veja que os estados têm de adotar as suas próprias constituições, justamente porque é por meio delas que eles vão poder se auto-organizar. No mesmo sentido, temos aqui o artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do ADCT, que igualmente, né, contempla uma regra constitucional que estabelece o seguinte: cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de 1 ano contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Veja que, por meio desse dispositivo, o Constituinte originário muniu as Assembleias Legislativas, olha só, de poderes constituintes. O originário falou assim: ó, Assembleia Legislativa, você é dotada de poderes constituintes. Portanto, tome a providência de elaborar a Constituição do seu Estado-membro no prazo que eu estou aqui estipulando de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal. Promulgação essa, todos vocês, obviamente, devem saber, promulgação essa que se deu no dia 5/10 de 1988. Então, perceba que, com muita clareza, né, está aqui materializado nesses dois dispositivos de matriz constitucional o poder constituinte derivado decorrente. Tá? Joia! Gente, olha que bacana. O poder constituinte derivado decorrente, ele pode ter duas naturezas diferentes. Quer ver? Me acompanha aqui. Eu vou destacar para vocês, para facilitar aí a sua visualização. O poder constituinte derivado decorrente, ele pode ser institucionalizador, né? E veja bem, o nome é muito intuitivo. O nome não nos permite errar. Bem, o poder constituinte derivado decorrente será institucionalizador quando então ele se manifestar com o intuito, pessoal, de se instituir uma Constituição estadual, né? De se criar, de se elaborar a Constituição estadual. De outro lado, né, o constituinte derivado decorrente, ele poderá ser, então, reformador. Porque, veja bem, há um só tempo em que o derivado decorrente pode instituir a Constituição estadual, por evidente, ele poderá, ao depois também, promover as modificações necessárias nesta Constituição estadual. Então, ao mesmo tempo, ele é institucionalizador, porque institui a Constituição estadual, e, por outro lado, também, ele também será um poder decorrente, né?
reformador, porque ele poderá, é claro, promover as alterações no texto da Constituição Estadual. Percebe? Então, digamos que há duas maneiras de o poder decorrente se manifestar, instituindo ou reformando a Constituição Estadual. Pois bem, há uma grande discussão, né, pessoal, doutrinária, para se verificar se a lei orgânica do Distrito Federal ela seria produto também de um poder constituinte derivado decorrente. Porque até agora, vejam, nós falamos de constituições estaduais. Nós não mencionamos a lei orgânica do DF e também não fizemos menção às leis orgânicas dos municípios. E aí, fica a pergunta. A lei orgânica, né, existente lá no Distrito Federal, cuja previsão consta do artigo 32 do texto constitucional. Essa lei orgânica é fruto do poder constituinte derivado decorrente? Será que existe também esta figura lá no Distrito Federal? Pessoal, muita atenção. A lei orgânica do DF, eu até fiz questão de consignar isso para você aqui, ó. Ela tem estrutura de Constituição. O nome dela, em verdade, é lei orgânica, mas estruturalmente falando, na essência, é como se fosse uma Constituição mesmo, tá? Ela é assim chamada, né, de lei orgânica porque trata-se de um legado de constituições passadas, tá? São reminiscências constitucionais anteriores de uma época em que o Distrito Federal não possuía autonomia constitucional. Hoje o DF, você vai ver comigo isso em aula própria, o DF ele é ente federativo, ele tem autonomia federativa. De modo tal, pessoal, que ele se projeta de uma forma muito semelhante, muito parecida que os Estados-membros. O próprio STF, em uma oportunidade, em um voto do ministro Celso de Mello, disse que a arquitetura constitucional do DF é muito próxima da arquitetura constitucional dos próprios Estados-membros. Então, essa nomenclatura lei orgânica é um legado, entre aspas, é uma herança, tá, decorrente de outros regimes constitucionais em que o DF não era ente federativo. Hoje não. Hoje ele é ente federativo. Hoje ele tem autonomia constitucional. Como se Estado-membro fosse. E convenhamos, pessoal, a proximidade de fato é muito grande do DF com os Estados-membros, guardadas algumas peculiaridades que eu também explicarei para vocês em outro momento. Bom, nesse tocante, o STF já se posicionou, né, nesta medida cautelar na DIN 980 do próprio Distrito Federal, que a lei orgânica do DF equivale em força, autoridade e eficácia jurídicas a um verdadeiro estatuto constitucional. De modo que tudo leva a crer mesmo que também existe na realidade do Distrito Federal um poder constituinte derivado decorrente. Não há razões, não há motivos para se negar essa situação. Tanto é verdade, olha que interessante, a lei orgânica do DF, ela é inclusive utilizada para se fazer controle de constitucionalidade. Então, como assim? Não entendi. Pessoal, as leis distritais, tá? As leis aprovadas pela Câmara Legislativa do DF, elas podem ser confrontadas com a lei orgânica do Distrito Federal, para se verificar se elas estão em conformidade ou não com a lei orgânica. E se não estiverem em conformidade, de elas serem declaradas inconstitucionais. Percebe? Então veja, com base em todos esses argumentos, me parece muito claro, especialmente com base neste último, né, de a lei orgânica do DF poder ser usada para verificar se as leis infraconstitucionais do DF são constitucionais ou não, parece-me claramente que existe sim no DF a manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Tá? Isso não ocorreria, gente, isso não ocorreria na realidade dos municípios. Porque, veja só, nos municípios nós temos aqui algumas peculiaridades que nos levam a refletir de forma diferente. Tá? Nos municípios não. Nos municípios, quero crer, e este é o entendimento majoritário, que não haveria ali poder constituinte derivado decorrente. Bom, primeiro porque, olha só, a lei orgânica municipal, gente, ela se submete, né? Ela está sujeita a uma dupla subordinação. Ela se sujeita tanto à Constituição estadual respectiva, né? Do Estado-membro
onde o município está inserido, e ela também é subserviente, ela está subordinada juridicamente à própria Constituição da República. Então, é uma dupla subordinação. De modo tal que me parece que, nesse contexto, então, não haveria que se falar a existência de poder decorrente no município. De outro lado, gente, as leis orgânicas municipais, elas não são utilizadas para se verificar se as leis do município são constitucionais ou não. Até é possível fazer um controle de legalidade, né? Verificando, por exemplo, se a lei ordinária XYZ está contrariando a previsão da lei orgânica. Mas você não pode dizer, por exemplo, que determinada lei municipal é inconstitucional porque ela, de fato, viola a lei orgânica do município. Então, nesse contexto, então, tudo leva a crer, né? Tudo revela que, de fato, não existe na esfera municipal poder derivado do tipo decorrente. Tá bom? Este é o entendimento, gente, majoritário, é o que prepondera na doutrina e na jurisprudência. Tá legal? Beleza. Turma, o poder constituinte derivado decorrente, né, este que pode, então, na esfera dos Estados-membros e do DF, né, elaborar a Constituição Estadual, do DF elaborar a lei orgânica e até mesmo modificá-las, ele está sujeito a alguns importantes limites constitucionais, né? Limites estes postos pelo constituinte originário e que estão contemplados, consubstanciados no texto da Constituição Federal, da Constituição da República. Vejamos quais são esses limites, né, que condicionam a manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Os primeiros limites, meus amigos e amigas, são justamente os princípios constitucionais sensíveis, né? Digamos, princípios muito caros, muito relevantes para a nossa ordem constitucional. Eles estão dispostos lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição, né? E, inclusive, né, o desrespeito destes princípios pelos Estados-membros pode até mesmo ensejar a intervenção federal. Tema que será também objeto de aula própria. Tá legal? Mas, Gabriel, me dê alguns exemplos, né, de princípios constitucionais sensíveis. Gente, a forma republicana, até coloquei aqui na tela para vocês, tá? A forma republicana de governo é princípio sensível. A própria questão da autonomia municipal igualmente é princípio sensível. Dever do administrador público prestar contas da mesma forma. O próprio regime representativo, o regime democrático também, são todos princípios sensíveis, muito caros, muito relevantes à própria estrutura da Constituição e, em última análise, para a ordem constitucional. Bom, esses princípios, é claro, têm que ser estritamente observados pelo Constituinte derivado decorrente. E, na mesma senda, também os princípios constitucionais estabelecidos. Vejam, os princípios constitucionais denominados estabelecidos também têm de ser naturalmente levados em conta. Eu falo aqui, por exemplo, dos direitos e garantias fundamentais, eu falo dos direitos políticos. Eu me refiro, né, aos princípios estabelecidos, às regras concernentes à organização dos poderes, judiciário, legislativo e executivo, né, as funções essenciais da justiça também, né, da mesma forma. Então, são regras próprias que o constituinte derivado decorrente obrigatoriamente tem que levar em conta no momento em que ele for se manifestar. E, de outro lado, né, não podemos esquecer aqui os princípios constitucionais extensíveis. São aqueles princípios, gente, relacionados, né, com as normas, deixa eu até anotar para vocês aqui, ó, com as normas sujeitas ao princípio da simetria constitucional. Ou seja, são assuntos, são temas que o constituinte derivado decorrente não pode tratar de forma diversa da forma como está estipulado na Constituição Federal. Então, por exemplo, pense você nas normas sobre processo legislativo. Aqueles assuntos relacionados à elaboração, à apreciação e aprovação das leis. Essas normas são normas que devem estar estritamente, né, relacionadas com o princípio da simetria. Ou seja,
As normas postas na Constituição Estadual devem ter aí uma similitude, né, uma aproximação, né, muito grande com aquilo que está disposto na esfera federal e está previsto na própria Constituição da República. Mencionei aqui as regras do processo legislativo, mas também, veja bem, aquelas regras relacionadas, né, à substituição e à sucessão do chefe do Poder Executivo também seriam regras de observância obrigatória relacionadas ao princípio da simetria constitucional. Tá legal? Beleza? Muito bem. Dando prosseguimento, eu quero finalizar este nosso encontro de hoje, né, para que nós possamos dar sequência na aula de número 7, né, em que eu também vou tratar deste assunto mais uma vez com você. Mas eu quero finalizar hoje comentando um pouquinho sobre o poder constituinte difuso. Meus amigos, existe a possibilidade, e isto é inegável nos dias de hoje, de um texto constitucional sofrer alterações. Eu me refiro não alterações ao texto da Constituição propriamente dito, mas eu me refiro às alterações informais no texto constitucional. Alterações no sentido das normas constitucionais, sem que o texto sofra nenhuma modificação, né? Por isso que se dá o nome de poder constituinte difuso, porque, com efeito, é possível sim se verificar a alteração, a modificação, né, das normas constitucionais sem que o texto sofra nenhuma modificação. Tá? Gabriel, como é que isso pode acontecer? Gente, isso pode ocorrer a partir de expedientes informais, né? A partir de expedientes não previstos expressamente. Né? Acontece de maneira informal mesmo, né? Como você pode imaginar, a partir de costumes constitucionalmente, né? Regras que são aí compreendidas pela coletividade como sendo obrigatórias e que acabam alterando aí, né, o sentido de alguma norma constitucional. Você pode verificar também a questão das mutações constitucionais, né, que essencialmente é o que eu acabei de explicar. É a alteração do sentido da norma constitucional sem que o texto tenha sofrido qualquer mudança, né? Temos até um grande exemplo de mutação que já já eu comentarei com vocês. Por fim, né, é preciso dizer que estas modificações informais, né, fruto da manifestação do poder constituinte difuso, que não é algo organizado, que não é algo formal, muito pelo contrário. Você nem sabe como e quando ele se manifesta, né? Quando nós já percebemos, ele aconteceu, ele está acontecendo propriamente, né? Bom, esta modificação ela acontece a partir de algumas práticas legislativas, de algumas práticas jurisprudenciais e até mesmo práticas administrativas, né? E com base realmente, né, na prática reiterada, com base na compreensão coletiva e da comunidade jurídica, pode-se sim alterar algum sentido de norma constitucional específica. Temos atualmente um grande exemplo, né, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao artigo 52, inciso 10 da Constituição. Lá consta, né, que quando o Supremo Tribunal Federal declarar alguma norma, algum ato normativo inconstitucional, no controle difuso, ele deve comunicar o Senado da República. E o Senado da República, com base nesta competência, nesta atribuição do artigo 52, inciso 10, ele poderá suspender a execução da lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo no controle difuso, no caso concreto. Acontece que o Supremo atualmente entende que esse dispositivo, né, a regra nele contida, no 52.10, teria sofrido uma mutação constitucional. De maneira que o Senado hoje não teria mais esse papel de suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo no controle difuso. O papel do Senado hoje seria basicamente dar publicidade, seria comunicar a decisão prolatada pelo Supremo, como já disse, consistente na declaração de inconstitucionalidade da lei, né, no âmbito do controle difuso. É uma mutação constitucional muito questionada, né, por várias pessoas, mesmo porque ela vai aí de encontro ao próprio texto, né? Ela contraria frontalmente a literalidade do texto do artigo 52, inciso 10 da Constituição. Mas é um exemplo claríssimo que nós temos, né, de manifestação do poder constituinte difuso,
por meio da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que acabou mudando por completo o sentido de uma regra constitucional, sem, contudo, que o seu texto fosse alterado. Tá bem? Com essas considerações, meus queridos amigos e amigas, eu encerro, este nosso sexto encontro, lhes agradecendo mais uma vez pela participação, viu? Muito obrigado pela acolhida carinhosa, muito obrigado mesmo pelos feedbacks. Estou extremamente feliz e satisfeito, E vamos avançar para cada vez mais alcançar mais pessoas. Por gentileza, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Galera, forte abraço, bons estudos e contem comigo. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.